E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nesse domingão maravilhoso, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Ontem tivemos uma baita de uma rodada, foram 12 jogos disputados no sabadão, e vou te falar, hein? Tivemos ótimos jogos. Ontem, cara, ficamos a isso aqui de ver uma das maiores viradas da história da NBA. Quase que o Dallas fez algo histórico, mas o Oklahoma conseguiu evitar entrar para a história como o time que tomou uma das viradas mais inacreditáveis de todos os tempos, né? O Thunder conseguiu evitar, mas ficou perto, hein? Chegou perto de tomar a virada. Na verdade, tomou a virada, só que ganhou o jogo. Então, não conta como virada. Tivemos um grande jogo do Mikal Bridges. Né? O Mikal Bridges encerrou a sequência de vitórias do Orlando Magic. Tivemos mais uma entregada do Golden State Warriors, né? Não pode faltar. Não pode faltar a entregada do Warriors. Então, assim, foi uma rodada bem boa. E nesse vídeo eu irei comentar sobre todos os jogos. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, né? Ajuda demais no crescimento do canal. E se puder, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, né? Todos os dias são postados pelo menos 3 vídeos aqui no canal. É muito conteúdo todo dia, cara. Então, se você quiser ficar por dentro de tudo que rola na NBA e no mundo, né, do basquete em geral, se inscreve. Se inscreve que eu garanto que você não irá se arrepender, tá bom? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre mais uma vitória do Minnesota Timberwolves. Rapaz, o Lobo comeu de novo, né? O Lobo não para de comer. A vítima dessa vez foi o Charlotte Hornets, né? O Minnesota venceu por 123-117, apesar, né, do Minnesota ter sofrido ali no segundo e no terceiro quarto. O time conseguiu fechar muito bem o jogo, né? Towns e Gobert jogaram super bem e Minnesota chegou à sua 15ª vitória na temporada e nos últimos 16 jogos, Minnesota venceu 14. Né? A fase do Lobão realmente é muito boa. Já o Hornets, que segue sem o LaMelo Ball, sofreu sua 12ª derrota. Como eu disse, os destaques, né, do Minnesota foram seus bigs. O Towns terminou o jogo com 28 pontos e o Gobert com 26 pontos e ainda pegou 16 rebotes. Grande vitória do Lobão, que segue mais líder do que nunca no Oeste. O Brooklyn Nets encarou o Orlando Magic, né? O Orlando vinha de 9 vitórias seguidas e o Brooklyn simplesmente não tomou conhecimento da garotada da Disney. Não tomou conhecimento, cara. O Brooklyn atropelou 129-101. Esse jogo, ele foi resolvido no primeiro quarto. No primeiro quarto, o Brooklyn já encaminhou a vitória. O time meteu uma parcial de 43-22 no primeiro quarto. Foi realmente algo incrível o que o Nets jogou no primeiro período. O Mikal Bridges foi responsável por 26 dos 43 pontos que o Brooklyn marcou no primeiro quarto, cara. Mikal Bridges jogou pra cacete e durante todo o restante do jogo, ele foi bem, né? O Brooklyn controlou muito bem o jogo, não tomou nenhum susto e garantiu a sua 10ª vitória na temporada. Brooklyn volta a ter campanha positiva. São 10 vitórias e 9 derrotas. Já o Magic encerrou a sua sequência de vitórias, mas segue muito bem na temporada. São 14 vitórias e 6 derrotas para o Orlando Magic. Destaque, Mikal Bridges, cara. 42 pontos para o franchise player Mikal Bridges. Que jogo do Mikal.
Que jogo do Mikal. Cleveland Cavaliers encarou o Detroit Pistons e apesar, né, do Pistons ter jogado razoavelmente bem, quem venceu foi o Cavaliers 110-101. Cara, o Pistons fez um bom primeiro quarto, né? Fez um bom primeiro quarto, só que no segundo quarto o Pistons foi simplesmente amassado pelo Cavs, né? O Cavs conseguiu uma parcial de 29-18 no segundo quarto, foi para o intervalo na frente e no segundo tempo conseguiu controlar muito bem o jogo, né? Os destaques da vitória do Cavs foram Jarrett Allen, 19 pontos e 11 rebotes para o pivô, e o Max Strus, que marcou 22 pontos, pegou 5 rebotes e distribuiu 5 assistências. Pelo lado do Pistons, vale o destaque para o Cade Cunningham, que tentou. Se tem um cara nesse time do Pistons que está tentando, é o Cade Cunningham. E ontem, de novo, jogou muito bem. 23 pontos, 8 rebotes e 11 assistências, mas não foi o suficiente para evitar a 18ª derrota do Pistons na temporada. Rapaz, Pistons, assim, né, é o saco de pancadas da NBA. A verdade é essa, né? Temos 2 sacos de pancadas na NBA hoje. Detroit Pistons e Washington Wizards. Eu já esperava que o Wizards fosse ser esse saco de pancadas. O Pistons, eu não esperava. Não esperava. O Pistons é uma das, se não a maior decepção da temporada até o momento. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Talvez o errado tenha sido eu em ter criado expectativas com o Pistons, mas eu criei. Eu achei que com o Monty Williams o time ia praticar um bom basquete, mas não é o que está acontecendo. São 18 derrotas na temporada e 17 derrotas seguidas. Já o Cavs conseguiu aí sua 11ª vitória. Indiana Pacers e Miami Heat se enfrentaram e de novo, as duas equipes protagonizaram um grande jogo, né? Recentemente, os dois times se enfrentaram e foi um jogo espetacular, onde o Miami venceu de virada no quarto período, e ontem foi mais um jogaço, mesmo com as duas equipes desfalcadas. Miami foi para o jogo sem o Bam Adebayo e o Indiana foi sem o Haliburton. E mesmo assim, os dois times protagonizaram um jogo muito bom, jogo que foi vencido pelo Indiana Pacers, né? Ontem o Indiana mostrou a força do seu elenco, mesmo sem o seu melhor jogador. O time meteu 144 pontos no Miami Heat. O time teve 6 jogadores marcando mais de 15 pontos. Cara, foi um jogo muito bom do Indiana, 144-129. Essa foi a 10ª vitória do Indiana na temporada e a 9ª derrota do Heat, né? O destaque do Heat ontem foi o Jimmy Butler, cara. O Butler fez um jogo muito bom, foram 33 pontos para ele, mas acabou não sendo suficiente para evitar a derrota de Miami. Belíssima vitória do Indiana e belo jogo, né? Jogo bem movimentado. Sabe quem ganhou mais uma? Chicago Bulls, rapaz. O Chicago Bulls venceu mais uma. O mesmo Bulls que venceu o Bucks há pouco tempo atrás, de virada, né, num jogaço, overtime, Alex Caruso, decisivo. Esse mesmo Bulls venceu o New Orleans Pelicans por 124-118. Meu amigo, parem as máquinas. Parem as máquinas, porque o Bulls embalou. Agora vai, hein, Chicago Bulls. Não sei se é para tanto, mas o time ganhou. O time ganhou mais uma, né? O Bulls fez um jogo muito bom, apesar de ter fechado bem mal o primeiro tempo, né? O Bulls tomou uma parcial de 32-21 no segundo quarto. Apesar de ter fechado mal o primeiro tempo, o Bulls fez um segundo tempo muito sólido. Muito sólido. No terceiro quarto, meteu um 36-21. E no quarto período, cara,
marcou 35 pontos, velho. Segundo tempo do Bulls foi muito bom. Muito bom. Eu tô aqui puxando a classificação do leste. Porque, ó, com essa vitória, que foi a 7ª na temporada, o Bulls subiu para a 12ª colocação, tá? Ainda tá numa situação bem complicada, são 14 derrotas, né? Mas, ó, 2 vitórias seguidas já deixaram o Bulls numa situaçãozinha melhorzinha. Ainda acho que o Bulls vai terminar na parte de baixo da tabela. Ainda acho que o Bulls termina no top 3, top 4 do leste. Eu acho que o Bulls não sai muito daí. Mas bom, 2 vitórias seguidas, cara. Pô, a torcida fica feliz, cara. A torcida do Bulls com certeza comemorou muito a vitória de ontem, né? O grande nome dessa vitória foi o Coby White, né? Coby White teve uma ótima noite, foram 31 pontos, sendo 28 só no segundo tempo, 9 rebotes, 6 assistências e 8 bolas de 3. Ele que jogou muito bem contra o Bucks, jogou muito bem ontem, né, cara? Foi muito importante para essa vitória, 124-118. Já o Pelicans sofreu sua 10ª derrota e está a uma derrota de deixar de ter campanha positiva. O Pelicans precisa embalar. O Pelicans precisa embalar logo, porque, cara, o Pelicans deve ter ficado o quê? Umas 3 rodadas com campanha positiva? 3 rodadas seguidas? Pô, é muito pouco, né, cara? O Pelicans precisa estabilizar. Precisa acumular uma gordurinha, porque a gente sabe, né? É um time que tem muito jogador com histórico de lesão. Então, para evitar problemas no futuro, é bom acumular uma gordurinha, porque caso o Zion, o Ingram, o Valanciunas, o McCollum percam jogos no decorrer da temporada, o time tem ali uma gordurinha para queimar. Hoje o Pelicans não tem essa gordurinha. Hoje o Pelicans tá no limite ali, né? Tá no largados e pelados o Pelicans. Tá ali sempre com 1, 2 vitórias só. Vitórias a mais, né? Precisa estabilizar. Por falar em Milwaukee Bucks, né, o Bucks ontem encarou o Atlanta Hawks e venceu, né, graças a um belíssimo triple-double de Giannis Antetokounmpo. O Bucks venceu o Hawks por 132-121, cara. Esse jogo foi extremamente equilibrado, tá? As coisas só foram se resolver no quarto período, né? No quarto período, Malik Beasley, Damian Lillard produziram super bem, e o Bucks conseguiu colocar uma parcial de 33-23 e garantiu a sua 14ª vitória na temporada. Já a Atlanta, que é outro time que também não consegue ficar com campanha positiva, impressionante, a Atlanta volta a ter campanha negativa. São 9 vitórias e agora são 10 derrotas. Destaque do jogo, Giannis. Triple-double para o Giannis. 32 pontos, 11 rebotes e 10 assistências para o Giannis. Foi o primeiro triple-double dele na temporada. E detalhe, 70% de field goal. 70% de field goal. Eficiente demais o senhor Antetokounmpo. Muito bom jogo do Giannis. Agora eu vou falar sobre um dos jogos mais malucos que tivemos nessa temporada. O que foi esse Oklahoma City Thunder contra Dallas Mavericks, meus amigos? O que foi esse jogo? O Oklahoma, cara, tinha tudo para conseguir uma vitória bem tranquila. Tinha tudo, cara. Abriu vantagem, tava jogando bem. Só que no quarto período, eu vi uma das coisas mais bizarras, assim, em um jogo de basquete. O Oklahoma conseguiu a proeza de tomar uma run de 30-0 no quarto período. Eu não sei vocês, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um time tomar uma run de 30-0. Foi uma parada bizarra, mas eu vou contar a história do jogo para vocês. Vale a pena
contar a história desse jogo. Durante a maior parte do primeiro quarto, o Dallas liderou, muito por conta da ótima produção do Luka, né? O papai Luka Doncic jogou, ele que ficou fora do último jogo do Dallas para acompanhar o nascimento da sua filha. Ontem ele voltou. E, cara, o primeiro quarto do Luka foi excelente. Só que quando os reservas do Oklahoma entraram, o jogo virou, né? O Oklahoma teve o Jalen Williams e o Isaiah Joe vindo super bem do banco, e o time conseguiu virar e fechou o primeiro quarto, vencendo por 6. No segundo quarto, o Oklahoma dominou completamente, né? Ainda com as reservas, o time conseguiu colocar 17 de vantagem, e nos 3 minutos finais, o Shai engatou uma sequência muito boa, e o Oklahoma foi para o intervalo, vencendo por 16. O prejuízo do Dallas poderia ter sido ainda maior se o Luka não tivesse aparecido ali no finalzinho. Se o Luka não aparece no finalzinho ali do primeiro tempo, o prejuízo do Dallas teria sido de mais de 20 pontos. Teria sido de mais de 20 pontos. No terceiro quarto, aí o prejuízo de 20 pontos aconteceu, né? Porque o Oklahoma abriu o terceiro quarto com uma run de 10-2, né? E abriu ali mais de 20. O Dereck Lively foi super bem ali no terceiro quarto, ele foi muito bem abastecido no garrafão, e o Dallas esboçou uma recuperação, mas nos 3 minutos finais, o Thunder colocou uma run de 17-3 e entrou no quarto período vencendo por 23 pontos. E aí foi onde a loucura tomou conta. O Oklahoma simplesmente sofreu um apagão no quarto período. Um apagão. A palavra é essa. O mesmo apagão que a seleção brasileira de futebol sofreu no 7-1, o Oklahoma sofreu no quarto período. Cara, o Oklahoma ficou 7 minutos sem pontuar. 7 minutos sem pontuar. E o Dallas macetando. Dá-lhe bola de 3 do Luka, dá-lhe bola de 3 do Curry, e dá-lhe bola de 3, dá-lhe bola de 3. E quando o Oklahoma foi ver, quando o Oklahoma se deu conta ali do que estava acontecendo, o Dallas tinha virado o jogo com uma run de 30-0. 30-0. Um 111-87 favorável ao Oklahoma virou um 117-111 favorável para o Dallas. Foi uma parada inacreditável. Vou ser sincero, eu sou torcedor do Thunder, tá? Eu, nesse momento, tava torcendo pro Dallas ganhar, porque, velho, você buscar uma diferença desse jeito, com uma run de 30-0, você merece ganhar. E o Thunder merecia perder para largar de ser vacilão, porque não dá para isso acontecer. Mas os deuses do basquete sorriram para o Oklahoma e, né, não quiseram agradar o Luquita. Porque na reta final, o Oklahoma conseguiu se salvar desse vexame, porque seria um vexame. O Oklahoma se salvou. O Jalen Williams e o Chet Holmgren combinaram para 10 pontos nos minutos finais. E o Shai, com um roubo de bola decisivo, matou o jogo. Né? Faltando 40 segundos, o Chet empatou. Na sequência, o Jalen Williams virou, se aproveitando de um arremesso errado do Seth Curry. E ali no finalzinho, o Shai roubou uma bola e no contra-ataque acabou com o jogo. Depois, no lance livre, o Jalen Williams colocou números finais na partida. Oklahoma venceu 126-120, mas nem de perto convenceu. Venceu, mas não mereceu. A verdade é essa, não mereceu. Foi a 13ª vitória do Oklahoma na temporada. O Oklahoma tem campanha de 13 vitórias e 6 derrotas. E foi a 8ª derrota do Dallas Mavericks. Quero até ver qual que é a sequência do Dallas nessas últimas rodadas. Deixa eu ver aqui. Classificação. Ó, o Dallas perdeu o 6º jogo
dos últimos 10 e sofreu sua segunda derrota seguida. Né? O Dallas hoje está na 6ª colocação e o Oklahoma se consolidou no 2º lugar, até por conta da derrota do Denver Nuggets, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre, tá bom? Como eu disse, cara, o Oklahoma ganhou, mas não mereceu, né? O Shai não teve o melhor jogo da sua vida, mas ele foi muito decisivo com aquela roubada de bola. Foram 17 pontos, 9 assistências e 5 roubos de bola. O melhor jogador do Oklahoma, na minha opinião, foi o Jalen Williams, com 23 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Ele foi muito consistente. É duro falar de consistência num time que ficou 7 minutos sem pontuar no quarto período, mas assim, ele foi consistente. O Chet não foi a melhor noite da vida do Chet, mas ele teve números bem expressivos, 11 pontos, 11 rebotes e 4 bloqueios, apareceu bem ali no clutch. E o banco do Oklahoma fez um ótimo trabalho, principalmente ali no 2º e no 3º quarto, né? O primeiro tempo e o 3º quarto ali do banco do Oklahoma foram muito bons. Pelo lado do Dallas, o destaque vai para o Luka, que conseguiu um triple-double inacreditável, 36 pontos, 15 rebotes e 18 assistências. O papai Luka jogou demais, números históricos, mas não foi suficiente. Né? O Derek Lively jogou super bem também, foram 20 pontos, 16 rebotes e 7 bloqueios. É impressionante como ele casou com o Luka, né? Como os dois estão funcionando bem juntos, mas não foi suficiente, cara. Faltou, não sei, cara, acho que faltou sorte pro Dallas, porque você meter um 30-0 e perder o jogo é muito duro, cara. Foi detalhe. Como eu disse, cara, o Dallas mereceu ganhar. Eu torci pro Dallas ganhar, velho. Contra o meu time, eu torci pro Dallas, porque os caras mereceram, mas o basquete é muito cruel, meus amigos. O basquete é muito cruel. Falando agora sobre Phoenix Suns e Memphis Grizzlies, né? O Phoenix teve a volta do Devin Booker e venceu. Convenceu? Não, mas venceu 116-109, né? O Booker jogou super bem, foram 34 pontos, 10 rebotes e 7 assistências para ele na sua volta. O 3º quarto do Phoenix foi muito bom, né? O time conseguiu colocar uma parcial de 34-21. Só que no quarto período, cara, o Phoenix tomou um calorzaço do Memphis. Mas no fim, conseguiu vencer, 12ª vitória do Phoenix Suns na temporada, 14ª derrota do Memphis Grizzlies, né? O Grizzlies, que tinha se animado, né, depois de embalar 2 vitórias seguidas, teve ali, né, tomou um balde de água fria. Mas vale o destaque para o jogo do JJJ, hein? Jaren Jackson Jr. terminou o jogo com 37 pontos e 9 rebotes. Utah Jazz e Portland Trail Blazers fizeram um jogo muito bom, né? Um jogo bem competitivo, onde no overtime o Jazz saiu com a vitória 118-113, né, cara? O Utah teve um 2º quarto muito forte, né, onde conseguiu abrir uma vantagem muito boa. O time meteu uma parcial de 35-20 no 2º quarto. Só que no 3º quarto, o Blazers diminuiu o prejuízo e no quarto período o Blazers dominou, cara. O Blazers fechou o quarto período com a parcial de 32-22 e forçou o overtime. Só que no overtime o Utah foi superior, venceu por 12-7 e garantiu a sua 7ª vitória na temporada. Já o Blazers sofreu sua 13ª derrota. Destaque do Utah, Colin Sexton, 25 pontos para o Sexton. Pelo lado do Blazers, destaque vai para o Malcolm Brogdon com 25 pontos e 6 assistências. Falando agora sobre mais uma vitória do Sacramento Kings, hein? Kings encarou o Denver Nuggets e venceu bem, hein? 123-117, né? O jogo foi pegado, só que por conta de um ótimo 2º quarto, o Kings abriu uma vantagem que foi muito bem conservada até o fim do jogo, né? O Denver pressionou em vários momentos, só que essa gordurinha que o Kings acumulou no 2º quarto, né? O Kings venceu o 2º quarto por 39-20, essa gordurinha acabou salvando o Kings, que aí, na reta final, teve o Malik Monk e
um Kevin Huerter aparecendo bem para matar o jogo. Grande vitória do Kings, 11ª vitória do Kings na temporada, enquanto o Denver sofreu sua 7ª derrota. Destaques do Kings: De'Aaron Fox, 26 pontos e 16 assistências, foi o career high de assistências do De'Aaron Fox. Malik Monk, de novo, brilhou, 26 pontos. Domantas Sabonis teve um jogo muito sólido, 17 pontos, 15 rebotes e 7 assistências. Pelo lado do Denver, Nikola Jokic, né? Grande jogo do Jokic, 36 pontos, 13 rebotes e 14 assistências. Mas esse triple-double fantástico não foi suficiente para o Denver vencer. Quem venceu bem ontem, com autoridade e com tranquilidade, foi o Lakers, hein? Lakers encarou o Houston Rockets e, sem muitas dificuldades, venceu em casa por 107-97. O Rockets fez um bom primeiro quarto. Abriu ali 5 pontos de vantagem, só que no segundo quarto, o Houston foi totalmente engolido pelo Lakers. Lakers acabou com o Rockets no segundo quarto, né? O Lakers limitou o Houston a apenas 14 pontos. E no ataque, AD, LeBron e principalmente Austin Reeves foram surreais, cara. Os três combinaram para 31 dos 35 pontos que o Lakers marcou no segundo quarto. E o Lakers foi para o intervalo com uma vantagem muito confortável. E aí, no segundo tempo, o time só administrou o jogo e garantiu sua 12ª vitória na temporada. Já Houston sofreu sua 9ª derrota, tem campanha negativa e até agora o Houston não sabe o que é vencer fora de casa. O Houston é, de longe, o pior visitante da NBA. O time não vence fora de Houston. Não dá para ganhar só em casa não, tá, Houston Rockets? Tem que ganhar fora de casa também. Ontem foi dominado pelo Lakers. Dominado. Destaques do Lakers: AD, LeBron e Reeves. O AD terminou o jogo com 27 pontos, 14 rebotes e 5 blocos. LeBron, 16 pontos, 6 rebotes e 7 assistências. E ele conseguiu uma bandeja ali, 360, que foi uma coisa absurda. E o Austin Reeves, que teve um segundo quarto maravilhoso, terminou o jogo com 18 pontinhos. Para fechar, cara, eu vou só passar por cima de Clippers e Warriors, porque eu já fiz um vídeo analisando esse jogo por completo, então vou só dar uma passada por cima. Clippers ganhou 113-112, num jogo onde o Golden State liderou por 47 minutos e 51 segundos. Esse foi o período de liderança do Warriors no jogo. Mas mesmo assim, mesmo liderando por mais de 99% do jogo, o Golden State conseguiu a proeza de perder. No primeiro tempo, o Warriors foi muito bem, né? No primeiro quarto, o Draymond Green matou 4 bolas de 3 e colocou o Warriors 11 pontos na frente. E no segundo quarto, o Stephen Curry fechou o segundo quarto de uma forma absurda, né, cara? Absurda. Ele meteu 8 pontos no minuto final e o Golden State foi pro intervalo vencendo por 19. E no começo do terceiro quarto, abriu 22. Só que aí a entregada veio. Né? O Clippers se recuperou na metade final do terceiro quarto. O James Harden foi muito produtivo e o Clippers cortou a diferença para apenas 7, o que era 22 caiu apenas para 7. E no quarto período, depois de turnovers seguidos do Warriors, o Clippers cortou a diferença para 3 pontos. O Warriors ficou ali tentando se manter 3, 5 pontos na frente, só que faltando 57 segundos, o Harden cortou para 3 e na sequência o Kawhi cortou para 2 pontos. E aí, na penúltima posse do jogo, o Terance Mann fez uma ótima marcação em cima do Curry, forçou o arremesso errado do Curry, e no contra-ataque o Paul George meteu-lhe um step back lindo na cara do Klay e ganhou o jogo. O Warriors até teve a última posse do jogo, só que a bola parou na mão do Draymond Green, cara. O Steve Kerr, precisando de uma cesta simples,
resolveu desenhar uma jogada de 3 com o Draymond Green arremessando no corner. A bola não caiu e o Golden State Warriors, pela segunda vez nessa semana, entregou um jogo de mais de 20 pontos, né? Contra o Kings, o time abriu 24 e tomou a virada, e ontem abriu 22 e tomou a virada. Essa sim foi uma virada. O Oklahoma tomou a virada durante o jogo, mas não perdeu. Então não conta a virada. Agora o Warriors sim tomou a virada, né? Impressionante como o Golden State adora entregar jogos ganhos, né? Impressionante. Essa foi a 11ª derrota do Warriors. O Warriors tem 9 vitórias e 11 derrotas. E essa foi a 9ª vitória do Clippers. 9 vitórias e 10 derrotas. Destaques da vitória do Clippers: Kawhi, 20 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. James Harden, 21 pontos e 9 assistências. E Paul George, clutch, 25 pontos, 6 rebotes e 6 assistências. Se quiser uma análise mais aprofundada desse jogo, se você quiser saber a minha opinião, né, mais aprofundada, mais embasada sobre essa jogada que o Steve Kerr chamou ali no final, tem um vídeo no canal onde eu falo sobre tudo que rolou no jogo. É só dar uma olhadinha, tá bom? Meus amigos, é isso. Tá, vou encerrar aqui o vídeo. Mais de 30 minutos de vídeo, rodada longa, né? Eu adoro quando tem muito jogo, porque tem muita coisa para falar e eu consigo falar de todos os times, né? Muita gente me cobra, né, para que eu fale sobre mais times, para que eu fale sobre times de mercados menores. Eu adoro os vídeos de rodada, principalmente quando tem rodada longa, porque eu falo de todo mundo, cara. Aí todo mundo fica feliz e eu fico feliz também, porque eu adoro falar sobre todos os times, né? A grande verdade é que eu tenho simpatia pela maioria dos times. Tem alguns times que não fedem nem cheiram pra mim. Verdade é essa. Mas tem outros que eu tenho uma simpatia muito grande. Por exemplo, sabe um time que eu tô adorando acompanhar nessa temporada? O Indiana, cara. Tô adorando assistir o Indiana Pacers, tô adorando assistir o Orlando Magic. Sabe, são times que eu gosto de acompanhar. Então, quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esses times, eu me amarro. Por isso que eu adoro rodada longa. Bom, é isso, gente. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, mande para os seus amigos. Não se esqueça de dar uma olhadinha no primeiro comentário fixado, que vai ter um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto, período de teste grátis. O League Pass, caso você não saiba, é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga. Então você que não tem o League Pass, recomendo que você assine. Tenho certeza que você não vai se arrepender. E é isso. Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.